Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera! E aqui no canal nós já trouxemos um vídeo que eu particularmente gosto muito sobre o desenvolvimento do personagem Sanji depois de sua luta contra Queen. E com esse ato nos pareceu uma ótima oportunidade para falar sobre o que aconteceu com o Zoro. Não só em Onigashima, mas é claro que no arco de Wano inteiro. Mas dando mais foco em sua luta contra o King, muitas perguntas ficaram sem respostas por incrível que pareça. E é sobre isso que vamos discutir aqui nesse vídeo. E é claro, já vamos começar o vídeo com um ótimo questionamento. Se o Touro Verde derrotou o King com tanta facilidade, será que o Zoro precisará enfrentar ainda vários inimigos para que ele chegue perto do nível de Mihawk? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, sem mais delongas, bora direto pro vídeo. Após Oda ter prometido o ano do Sanji e Holy Cake ter nos mostrado muito de seu passado e sua família, surgiu uma expectativa que acontecesse o mesmo com o Zoro aqui no arco de Wano, visto que o personagem tem inúmeras ligações com essa terra. Do seu dojo até a sua forma de lutar, o país dos samurais era o local perfeito para isso. E no fim das contas, apesar de um pouco de suas origens tenham sido sim mostradas, não foi bem o que muitos imaginavam. Acontece que a forma que o Sanji e Zoro são desenvolvidos é bem diferente. De um lado, o cozinheiro teve um arco só seu, mostrou inúmeros flashbacks, desenvolveu sua família e nos apresentou mais sobre a ciência e como ela funciona aqui nesse mangá. Mas por outro lado, o personagem não teve nenhum power up de poder, muito absurdo. O que difere muito do espadachim, que como diferença, sua história não foi tão bem clareada como a do Sanji, mas ele acabou tendo um grande nível de poder elevado, conseguindo até mesmo ferir um Yonkou. Uma coisa que a gente costuma dizer aqui no canal é que o Wano é de Luffy e de Zoro. Quando o Luffy não está presente com seu protagonismo, podem prestar atenção, o Cabeça de Mato tá ali como estrela principal. O maior exemplo disso é na morte de Yasuie. Apesar de ter vários chapéus de palha ali, a parte emocional do mangá está toda em Zoro, inclusive deixando isso mais evidente, Frank o protege para que ele possa brilhar, entre aspas, aqui nessa cena. E olha que o Frank também não estava no arco passado. O arco começou com Zoro e Luffy. Eles invadiram Onigashima juntos, lutaram juntos em cima da caveira e no final eles permaneceram desacordados. O ano definitivamente foi o arco do Zoro, mas é claro que outros personagens foram bem desenvolvidos. Na verdade, muitos. Isso devido ao tamanho desse arco que já acumula 12 volumes. Mas Zoro, se nós formos cravar aqui, seria o segundo maior nome antes do Luffy, claro. Então entramos na sua história. E é claro que o arco de Wano ainda não acabou, então novas coisas podem vir a ser abordadas ainda. Vai depender muito do período de tempo que os Mugiwaras irão permanecer nessa ilha e as consequências que o Touro Verde causará. No capítulo 1023, intitulado Cara de um, Focinho de outro, relendo, nós percebemos que o Oda pesa mais a mão sobre esse passado de Zoro, porque de certa maneira é um capítulo que acaba falando sobre família. Ali no contexto onde ele está, de um lado temos Queen discutindo com Sanji sobre ele ser mais uma máquina de batalha da família Vinsmoke, e do outro Ryogoro falando sobre a família Shimotsuki nas seguintes palavras: por mais estranho que seja, ele é a cara de Shimotsuki Oshimaru, daimyo de Ringo em sua juventude. Kawamatsu completa falando: a sua técnica com sua espada é inclusive a mesma. E eles encerram o assunto falando que Ryuma é um descendente desse samurai, que por sua vez, assim como Zoro, também era caolho, e o rosto de Ryuma mostrado também é o mesmo que Zoro. O Oda em SBS já veio tentar falar sobre isso, dizendo que o Shimaru não é pai de Zoro, o que na verdade é óbvio, pois o tempo não bate. Mas ele não perde tempo explicando nem diz se vai ter mais conteúdo a respeito disso na obra, falando: me perguntando se devo tratar a linhagem de Oshimaru ou mantê-la em segredo, então vamos deixar por isso mesmo. Eles são realmente parecidos, não são? E aqui ele deixa claro que existe sim uma relação de parentesco entre os dois, mas não a de pai e filho. A maneira como Oda escolheu trabalhar o passado de Zoro é bastante curiosa. Enquanto em Holy Cake nós vimos Sanji reagindo a absolutamente tudo sobre seu passado, com Zoro tudo acontece em um plano de fundo, como Ryogoro falando sobre sua aparência lembrar a de Oshimaru e a de Ryuma, e Oshimaru aparecendo no flashback de Yamato. No fim, são dois desenvolvimentos diferentes. Talvez Zoro não precise saber exatamente sobre seu passado, assim como Sanji, porque se pararmos pra pensar, talvez ele nem se importe muito. O fato é, ficou muito clara a ligação que o personagem teve com esse país, mesmo sem saber de nada. O mesmo teve até seu par romântico, entre aspas, aqui em Wano, mesmo que a promessa de matar o cozinheiro importe muito mais para ele. Falamos sobre sua origem, mas e como fica o nível de força do personagem? E nessa parte em específica a gente trouxe um pensamento muito legal de um fã, que a gente vai deixar o link aí na descrição pra vocês, e a gente vai adicionar mais pensamentos sobre isso. E já adiantando logo pra vocês, nós adoramos essa luta do personagem e como ela foi trabalhada. Apesar dele lutar contra um inimigo que também usa espadas, King não liga para regras e tradições estabelecidas pelos espadachins, e luta do jeito que ele bem entende. O que por sua vez dá mais dificuldade pro Zoro, e também experiência, porque não saber qual será o próximo movimento do inimigo o força ao deixar seu hack da observação ainda
mais aguçado e pensar mais em estratégias, e é o que nós vemos nessa luta. O combatente do Chapéu de Palha analisa tudo, principalmente com a sua raça, para conseguir achar sua fraqueza, o que rende aqueles momentos engraçados que tem em toda a luta em One Piece. Eu imagino que essa chama nas suas costas é outra característica do Pteranodon. Não, não é. Zoro descobre a mecânica por trás da resiliência de King e consegue acertá-lo. King então tira sua máscara e seu rosto é totalmente visto. Após Zoro ter um flashback incrível de um velho chamado Kozaburo, que o fez superar sua dificuldade que ele estava de dominar a Ema, que é outra coisa que adicionou ainda mais pro Zoro. Kozaburo diz: uma espada tem sua própria personalidade, um espadachim deve dominá-la e fazê-la se submeter à sua vontade. E é exatamente isso que o Zoro faz na última página desse capítulo. E galera, o Kozaburo é outra coisa incrível apresentada aqui, e a gente tem um vídeo só disso que a gente vai deixar o link aí na descrição. Mas já sobre o vilão, o King, descobrimos que ele teve que se proteger por anos. Meramente informar o governo de um lunariano concede uma grande recompensa. Zoro, agora tendo percebido sua natureza de rei, luta com a determinação gigante ainda maior do que antes. Se repararmos, 2 capítulos depois, o 1035 funciona como se fosse uma espécie de espelho para o 1033, com Zoro no controle da luta e King agora com o pé atrás refletindo sobre o seu passado. King pensa em seu primeiro encontro com Kaido, assim como Zoro se lembrou de se juntar a Luffy no capítulo 1033. Kaido foi a pessoa que deu a King um propósito, enquanto Zoro foi encorajado por Luffy a se tornar o melhor que ele pode ser. King sente que ver Zoro exalando o hack do conquistador foi como uma afronta a Kaido, o que é consistente com o desdém de Kaido por muitos conquistadores, como a gente viu lá no domo com o próprio Kaido falando com Zoro sobre ele ter haki do rei também. A sombra de Kaido paira sobre essa luta, enquanto King cria uma construção de chamas na imagem de o dragão oriental, o estado divinizado de Kaido e o símbolo de um poder e ordem dentro de Wano. E Zoro incrivelmente rasga aquele símbolo de admiração de King, prometendo fazer King se lembrar dele na derrota. Isso é incrível porque foi um aceno pro legado do Ryuma, o que ficou conhecido por ter derrotado um dragão, tanto aqui em One Piece e tanto na história de Wanted, em que o Oda trabalhou antes de vir pra esse mangá. Então o Ryuma é um personagem que o Oda tem muito carinho, que vem sendo trabalhado desde lá de Thriller Bark para trazer aqui para uma finalização junto com o Zoro aqui em Wano, visto que a gente viu, né, que o Ryuma possivelmente é da família de Zoro e ambos têm o mesmo visual. E outra coisa incrível é que o personagem foi comparado a Joy Boy no capítulo mais recente, e ambos os 3 personagens impediram os dragões de oprimir o país. Zoro ataca King com seu ataque mais poderoso e de longo alcance imbuído de hack. Metade da asa de King está cortada e sua espada está quebrada ao meio. E apesar do tempo que foi dado para desenrolar dessa luta, acreditamos que ela foi sim bem trabalhada. Tivemos lutas de praticamente todos os Mugiwaras e apenas o Sop e Brook ficaram como coadjuvantes. Então fazer isso em uma guerra é extremamente difícil, mas podem notar, muito raramente o Oda vai trabalhar em lutas que se resume apenas em confrontos sem um texto de fundo. Seria perder páginas e mais páginas sem adicionar informações novas. Não que a luta não seja importante, é claro, mas ele já fez isso na luta de Luffy contra o Katakuri e contra Rob Lucy também. Na luta de Jinbe contra Hushu, Jinbe estava lutando sério, enquanto Hushu o contava sobre uma das maiores lendas da história do mundo de One Piece, o Nika. E o Jinbe não estava nem aí. E outro exemplo é o Kaido falando de Roger. Se não tivesse tanto papo, talvez a guerra teria sido mais curta como foi Marineford. Tendo isso em vista, a batalha de Zoro vs King, apesar de ser tão rápida, teve muito texto e flashbacks de alto nível, principalmente o de Zoro com Shimotsuki Kozaburo, que nos explicou como funcionam as espadas amaldiçoadas. O ponto é o seguinte, o ano foi o último arco de desenvolvimento dos Mugiwaras e o primeiro em que o bando nos mostrou o que aprenderam no time skip de verdade. E de agora em diante podem aguardar arcos mais dinâmicos como vimos igualmente no fim do pré-time skip, como foram Sabaody, Amazon Lily e Impel Down. Arcos rápidos e direto ao ponto e que direcionavam para um arco final que é Marineford, e que nesse caso vai ser a guerra final de One Piece. Agora sim, no começo do vídeo nós perguntamos a vocês, se o Touro Verde derrotou King com tanta facilidade, será que o Zoro precisará enfrentar ainda vários inimigos para que ele chegue perto do nível de Mihawk? E sinceramente, o Zoro já está próximo sim de Mihawk, principalmente agora que o seu Haki do Rei foi despertado. É bom a gente lembrar que os almirantes eles são os níveis mais altos da marinha, mas assim como a Toei já nos mostrou nessa abertura aqui, com certeza vai chegar um ponto em que os comandantes do Luffy vão lutar de igual para igual com almirantes. E esse ponto pode estar cada vez mais próximo com as lutas que o Oda já tem nos mostrado na obra. É claro que o Touro Verde chegando em Wano, ele iria demonstrar um grande poder absurdo para que nós tivéssemos noção do perigo que os Chapéus de Palha estão enfrentando nesse momento. E derrotar 2 dos comandantes de Yonkou com certa facilidade é exatamente o que o Oda quer nos mostrar aqui. Nós não sabemos em que contexto foi essa luta, nós só vimos o final dela, mas com certeza se houvesse uma luta do zero entre Zoro e esse Touro Verde, é bem provável que Zoro desse um certo trabalho pro Almirante, assim como ele deu para Kaido e Big Mom na luta do Domo de Onigashima. E assim como
foi com o Vista em Marineford, que lutou contra Mihawk basicamente de igual para igual, com o próprio Mihawk se surpreendendo com o nível de sua força, nós acreditamos que o Zoro vai trabalhar por fora, lutando contra inimigos poderosos e evoluindo seu Haki, para quando chegar no momento certo, ele lutar com Mihawk com a força de sua determinação, o Rei do Inferno mostrando seu verdadeiro potencial contra o melhor espadachim do mundo. Mas é claro que isso rende um vídeo separado sobre alguns oponentes que o Cabeça de Mato pode ter que derrotar antes de sua luta contra os Olhos de Gavião. Então deixe aí embaixo quem são esses que estão na fila do cemitério. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam e comentem aí embaixo o que vocês acharam. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. E lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. Essa semana ainda vai ter vídeo de perguntas e o post já tá lá para vocês mandarem suas perguntas. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!